Olá, Gi, seja Oi, bem-vinda. obrigada. Tudo bom? Tudo Prazer. bem? Deixa eu ajeitar melhor aqui. E, é, assim. Pois é, quanto tempo, né? Gi, para a gente começar a conversar, vamos colocar ali aquela primeira perguntinha que eu coloquei para você que você comece a contar um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar sendo professora de biologia? O que que fez você se tornar uma professora de biologia, né? Então, tudo começa de uma forma um tanto diferente, né? A minha ideia era fazer farmácia. Sempre quis, mas Uhum. minha ideia era trabalhar em laboratório. Resumindo, assim, desde criança, minha paixão era laboratório, eu queria trabalhar com isso. E quando eu estava no terceirão, eu engravidei, então passei na Federal para a UFSC em farmácia, fui, fiz minha matrícula e já sabendo que estava grávida e que não iria cursar. E Uhum. aí acontece que nesse meio tempo eu fiquei 3 anos sem estudar, cuidando do meu filho, né, do Matheus. E nesse tempo eu fiquei procurando um curso que fosse mais ou menos parecido com farmácia na época, aqui na Unesc, né? Eu sou de Criciúma. Não havia farmácia ainda na Unesc. E o que mais se assemelhava e que tinha o tal do laboratório era ciências biológicas. Digo, bom, vou fazer. Uma dessa depois eu faço farmácia na Unisul, alguma outra coisa, esses eram os planos. Então eu entrei em 2000, no ano 2000, fazendo o curso de ciências biológicas. Fiz um semestre, segundo semestre, Matheus não parava com ninguém, eu digo, bah, vou ter que trancar isso aqui. Aí tranquei a faculdade e fui, na hora que ele ia para o colégio, para a escolinha, eu fui procurar um curso técnico para fazer. E aí fui Uhum. fazer um técnico em saúde com habilitação em análises clínicas, que tinha tudo a ver com farmácia. E aí, quando eu voltei para a faculdade, em 2002, eu fiz 2 anos de técnico, voltei, daí era a época do estágio. Eu disse, não, não quero fazer estágio. Imagina se eu vou fazer estágio, ir para a sala de aula, aguentar aluno, corrigir prova, final de semana montando aula, é aquela coisa lá. Não quero, fui chorando pro estágio. Coordenadora na época, a Mari, que já é falecida, disse, não, gente, tu tem que fazer, tu tá fazendo licenciatura, tu vai ter que fazer não só esse, vários outros estágios. Eu fui assim, ó, desacorçoada. Eu digo, não acredito que eu vou ter que fazer esse negócio de aula. Cris do céu, foi entrar na sala de aula, a mágica aconteceu. Aconteceu. É. E daí eu disse, meu Deus, agora. Aí na época eu trabalhava no laboratório. E eu Uhum. ficava pensando, agora eu não quero mais trabalhar nisso aqui, não. Agora eu quero ir e quero ser professora. Daí chegou um dia, e aí eu já estava dando aula. Nisso, enquanto eu já estava fazendo o curso técnico, eu já estava dando aula. E, e aí foi tudo acontecendo, assim, eu fui aproveitando, assim, acho que já quero deixar aqui a primeira dica, né, para quem está Uhum. aí assistindo a gente, que é se experimentar, sabe? A gente não pode se Uhum. bloquear e, ai, não, não quero isso, não quero aquilo. Acho que a primeira coisa é a gente estar aberto a novas oportunidades, né? E se não der, beleza, volta atrás, né? Começa de novo, traça uma nova estratégia, porque às vezes a gente coloca umas fixações na nossa cabeça que vê Uhum. aquilo como uma verdade absoluta, mas na verdade tu começa assim, então assim, hoje eu me sinto muito, mas muito assim realizada. Eu digo assim, eu acordo de manhã feliz em saber que eu tô indo dar aula, sabe? É uma coisa que me realiza e eu sempre digo assim que na minha profissão e o meu objetivo, daí quando eu comecei a dar, assim, não, eu quero dar aula no cursinho, porque como eu fiz Uhum. cursinho na época, foi o primeiro ano do Colégio Energia e tal, eu achava aqueles professores o máximo, assim, sabe? Uhum. Em 1996, eu digo, meu Deus, eu quero ser isso daí. Lembrava aquilo, né? E então foi mais ou menos isso, assim. E aí eu acabei entrando para esse mundo, até que perambulei, né? Tudo que é município aqui do Extremo Sul, até que daí o Leonir, que foi meu professor de matemática no Colégio São Bento na época, me Uhum. convidou para ir dar aula de biologia lá com ele. E aí, até hoje, aí, desde 2013, estamos aí firmes e fortes lá no Colégio Leme. Você sabe de que hoje, hoje não, já fazem 8 anos que eu me dedico só vestibulando, né? Eu atendia presencial aí em Criciúma no consultório, e depois que eu mudei para Florianópolis, eu já fui migrando pro online, e agora eu tô definitivo, né, pro online. Uhum.
E uma das coisas que no mundo dos meus vestibulandos, é, biologia não é problema, porque eles até associam a biologia com a questão da medicina, porque o meu público é Sim. só medicina, né? Como é que você Uhum. vê hoje esse público que está estudando para cursinho em relação à associação à medicina, a tantos quererem medicina, né? Assim, acaba se tornando em alguns momentos de uma extrema responsabilidade, né? Tem um aluno que diz assim, tá, tia Gi, por que que tu não faz medicina? Eles vêm perguntar pra mim, por Uhum. que que eu não faço medicina? Porque assim, a gente acaba tendo conhecimento, eu ainda brinco, né? Nem vou te cobrar consulta, porque, né, a gente... E eles chamam no Instagram, eles chamam no WhatsApp, tia Gi, tô com tal coisa, como assim, se eu fosse entender de todas as coisas. Me sinto muito lisonjeada, mas ao Uhum. mesmo tempo, isso é de uma grande responsabilidade, né? Até porque nesse universo da medicina, a gente tem muitos alunos que já frequentaram o universo acadêmico, que já fizeram Sim. nutrição, que já fizeram odonto, que já tentaram outras matérias, talvez relacionadas também à medicina, ou por não ter conseguido passar, ou porque realmente achavam que era aquilo, se descobriram, né, numa Uhum. nova profissão. Pessoas que fizeram, né, ou até terminaram mesmo já farmácia, biomedicina, enfim, e que voltam para o banco da escola para fazer um cursinho, se preparar para poder fazer daí então o curso, né, de medicina futuramente. Então isso acaba gerando uma responsabilidade muito grande, porque são pessoas extremamente instruídas, que sabem, olha, eu Sim. digo que tem aluno que sabe muito mais do que eu, sem sombra de dúvidas, eu te digo isso, porque realmente é isso que acontece. De tanto que eles estudam, às vezes trazem alguma dúvida, algum tema, e a gente tem que estar sempre buscando e sempre se atualizando. Mas é uma responsabilidade grande, assim, pela associação da área da saúde com a biologia, né? A gente tem que estar sempre ligado em tudo que está acontecendo, até pela questão da atualidade, né? Que vem aparecendo bastante nos vestibulares. Agora, Gi, você vê diferença na questão dos alunos de cursinho, de quando você começou para agora? E principalmente em Criciúma teve muita, depois que entrou a medicina na Unesc, muita gente querendo medicina, né? Medicina agora já era, mas agora mais fortemente ainda é a bola da vez. Como é que você vê essa evolução dos vestibulandos ao longo dos anos? Então, eu percebo essa evolução, assim, né? Não vejo tanta diferença dos alunos lá, por exemplo, né? Que no cursinho, efetivamente, eu comecei a trabalhar em 2014. Então, Uhum. assim, nesses 5, 6 anos aí trabalhando com eles, eu não percebo tanta diferença. Percebo, assim, muita diferença da época que eu estudava, por exemplo, né? Que daí nós estamos Uhum. falando de meados de 96, antes do ano 2000. Daí eu vejo bastante diferença, né? Hoje, mais ou menos se mantém uma linha, assim, de acesso aos exercícios, né? De ter acessibilidade a essa questão de conteúdo, de videoaula, acesso aos professores, né, de ter assim instituições de ensino que realmente prezam bastante pela qualidade, não só no lado teórico, mas também no lado afetivo, no lado emocional, que isso eu acredito que é o grande diferencial, né, na Uhum. hora depois da questão teórica, e às vezes até mais, né, eu canso de Uhum. ver alunos que sabem muito, muito Sim. mesmo, e peca, nossa, felizmente na parte do emocional. Investe em muita coisa e esquece de investir na questão emocional. Eu sempre digo que investir no emocional é algo primordial para quem quer passar para a medicina. A gente investe aí em cursinhos bons, em cursos por matérias muito legais, curso de redação específico, desenvolve técnicas para essa parte, isso é habilidade, né? A gente não Uhum. nasce Sim. sabendo andar de bicicleta, por exemplo, é uma habilidade que a gente aprende. E essa questão do emocional, a gente também tem que despertar esse lado. Então, eu vejo que em muitos alunos falta isso, e eles vão gerando traumas, assim, sabe? Isso ao longo dos anos, porque daí a gente acompanha, por exemplo, eu tenho um aluno, entrou lá no cursinho em 2017, aí ele tá lá em 2018, ele tá lá em 2019, Uhum. agora ele tá lá em 2020. Sabe, pra gente é muito triste, porque assim, a gente quer Sim. estar aprovado uma vez e, sabe, passa, e a gente tá aqui para ajudar a realizar o sonho. E aí vem a pergunta, né? O que está faltando para esse aluno que já está aqui 3 anos, 2 anos, e é o emocional. Pode botar na ponta do lápis que no final do resultado aí vai dar o emocional, porque base teórica já tem, exercício com certeza já resolveu um monte, né?
a questão do emocional eu acho que pega bastante. Aí tem profissionais, né? Como tu, né, Cris, para estar direcionando e norteando esses alunos nessa questão. É, Então, eu percebo assim que, né, desde que eu resolvi voltar o meu público só para vestibulando, que é uma área que não é cuidada. Não tem pessoas especializadas, tem profissionais que trabalham em várias áreas, entre elas o vestibulando. Agora, se voltar para esse público e estudar esse público, ver quais são os pontos, porque eu vejo muita gente que veio para mim, até aí do colégio que já estava há muitos anos, do cursinho que estavam há muitos anos, que já estava, o nome já estava na lista dos aprovados, porque conhecimento tinha de cor, mas o fato de chegar lá e achar que não era bom o suficiente era muito forte. Porque ter um emocional preparado para passar no vestibular requer muito amadurecimento, né? Muito se conhecer, saber os seus limites, as suas seguranças, os seus medos. E essa garotada não vem com... porque eles são hoje muito mais imediatistas que antigamente. Hoje o resultado tem que ser mais rápido. Aí com isso as frustrações também são muito maiores, né? Eu costumo dizer que essa é a geração do liga e desliga, né? Porque, dando um exemplo bem simples, assim, quando eu era criança, a gente tinha um videogame, e para ver como eu sou antiga, né? Era videogame de fita, né? E aí a gente tinha, assim, 2, 3 jogos, e era aquilo ali que tu tinha para jogar, e tu ficava ali querendo passar de fase, porque tu não tinha outra opção. Então a gente tinha que aprender a lidar com aquela pouca quantidade que tinha e ao mesmo tempo se superar em cima daquela limitação que tinha ali. Ah, eu queria um bolo. Eu tinha que ir lá e fazer o bolo. Não tinha tantas padarias ou opções como tem hoje, né? Sim. E hoje o imediatismo ele acaba assim, eu tenho 500 opções de jogos online, tudo gosto, não gosto, ligo, desligo e é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero. E essa sensação de imediatismo acaba sendo transferida para a questão do vestibular, que não é uma mágica, é um processo. E enquanto o aluno não entende que é um processo e que nesse processo ele tem que abraçar as várias etapas, as várias transformações que vão acontecer com ele, com a mente dele, né, com todo o processo envolvido, se ele não abraçar essas transformações que vão acontecendo, como tu falou, aceitar os medos, as inseguranças, a pressão dentro de casa, N fatores emocionais aí envolvidos, que se ele não aprender a abraçar isso aí e entender o que está acontecendo com ele num processo, e esse processo é importante que ele seja de duas formas, equilibrado e saudável. Sim. Porque a partir do momento que tu perde o equilíbrio ou não é um relacionamento saudável consigo mesmo, com os teus pais, com a escola, com os professores, acaba virando uma relação tóxica que a pessoa parece que tá ali forçado e vai criando bloqueios e vai, né? E claro que tu muito melhor do que eu para estar explicando isso. Mas eu vejo que essa questão da ansiedade, ela maltrata muito hoje em dia, desse imediatismo de querer. Exemplo, quando eu fui estudar para passar para farmácia, olha o que eu tinha que fazer. Eu tinha que sair de casa, ir até na biblioteca municipal, na prefeitura ali, pegar apostilas de pessoas que deixaram ali como doação, levar essa apostila para casa e fazer os exercícios. Eu tinha um primo que estava 2 séries à frente que eu, ele dava as provas dele para mim, para eu fazendo as provas dele. E assim a gente tinha que catar exercício de uma maneira assim, ó, meu Deus, eu quero fazer. E não tinha, sabe? Consegui um livro, consegui um exercício, consegui uma apostila. Nossa, eu peguei material do meu pai quando ele fez cursinho no Rio de Janeiro, que eu nem era nascida ainda. Fazia aquele negócio lá, era uma revistinha que ele comprava, eu catava exercício para fazer. Hoje, na ponta do dedo, tem ali, ó, milhares de exercícios, né? Então, a pergunta fica assim, o que falta, né? Será que é essa facilidade ou esse imediatismo de clicou, apareceu, ai, não sei resolver, fecha e deu, né? Uma coisa que me espanta, Cris, que eu recebo muito, por exemplo, o aluno, ele foi fazer um exercício, ele ficou com uma dúvida. Ele não vai na internet, que é super fácil acesso, procurar o porquê que ele errou. Ele vem e pergunta pra mim, ô Tia, por que não sei o quê? E às vezes a resposta é tão óbvia que eu me pergunto assim, meu Deus, como é que tu ainda não sabe isso? Porque se ele tivesse parado, não, eu vou tentar descobrir o porquê que eu errei.
isso é uma forma de aprendizado, né? E aí ele indo buscar é muito mais, o aprendizado vai ser muito mais significativo dessa descoberta dele do que eu dando a resposta pronta. Claro que eu vou dar a resposta. Mas nessa questão, Gi, você ainda percebe que que os alunos ainda estão aprendendo muito da forma passiva do que da forma ativa ainda? Uhum, sim. Muitos, inclusive, assim, pessoas que já estão há alguns anos até no cursinho, de, não sei o que, por exemplo, vou dar um exemplo. Tia, não sei o que, o ciclo menstrual, a progesterona, o estrogênio, aqui, não sei. Então, ele não foi lá no site ler sobre a progesterona, o estrogênio, qual o comportamento desses hormônios, buscar o material de apoio dele de sala. Não, ele quer a resposta pronta. Por que que a progesterona e o estrogênio se mantêm elevados após a fecundação, por exemplo? Então, eu penso que se o aluno começa a ir buscar respostas, vai acabar criando muito mais conexões para que ele retenha aquele conhecimento. E não uma coisa que eu vou falar, entra por um ouvido, sai pelo outro e a gente esquece, né? Então, eu vejo que falta muito desse ir atrás, desse buscar. Quantas vezes um aluno traz uma questão para mim que está com um gabarito errado? Ele nem se deu ao trabalho de, meu Deus, aqui diz letra C, mas eu botei B. Mas é B? Tá, mas vai na internet, procura a questão. Aí, o gabarito tá errado. Aí eu tenho que ir lá procurar e dizer para o aluno, olha, o gabarito tá errado. Ele não poderia ter, por autonomia, vou procurar o que eu fiz. Não é a letra B, eu tenho certeza. Então, isso é um grau de amadurecimento que eu sempre digo, né? Quem começa a brigar com questão e vai atrás da resposta, tá pronto. Ali é o ponto final, ali, né? Quando, assim, é o estudante avançado, ele já tá pronto, assim, ele já tá batendo de frente com o exercício, ele tá querendo saber o porquê, ele não quer mais saber de resposta pronta. E nesse aluno que está mais avançado, aquele momento é o momento dele. Tenho certeza que esse aluno ele vai passar, em vez de ficar buscando respostas, né, com o professor, ele está construindo. Então, eu acho que isso é muito importante e percebo que ainda, principalmente os mais iniciantes, assim, são estudantes que querem tudo de forma passiva, ou por não ter uma boa base, né, que às vezes vem de escola e não teve uma boa base naquela disciplina, não falando só de biologia, né, mas todas as disciplinas. E aí, não tendo essa base, ele acaba fazendo realmente perguntas muito primárias, porque não teve aquilo que precisa para ter um conhecimento mais amplo, fazer interconexões entre uma pergunta com uma alternativa. Isso aí, então, mais uma dica, vão atrás do conteúdo. Isso gera muito mais aprendizado do que ter a resposta pronta. Depois até vem conferir, né? Professor, eu tenho essa dúvida, pesquisei sobre isso, o que tu acha? A gente vai debater sobre o assunto, mas o aluno já pesquisou, né? Então eu acho que vai ser muito mais proveitoso do que querer sempre buscar respostas prontas. Agora, Gi, você acha que essa questão virtual, ela está ajudando mais o aluno ou ela está piorando na questão de ter tudo muito acesso na mão, de estar sempre com o celular na mão, enquanto está em sala de aula, enquanto está estudando, enquanto está em casa? Já praticamente já faz parte dessa nova geração o celular na mão, né? Sim, a gente não consegue mais, né? E acho que quando nós voltarmos à questão presencial, vai ser bem mais complicado tirar esse equipamento da mão da gurizada, né? Porque já faz parte do corpo, né? Um negócio assim que um prolongamento da mão já tá ali. Por um lado, ele é extremamente importante, só porque há de se ter muita maturidade durante o uso, né? Eu sempre digo que a questão do celular tem que ter um negócio chamado domínio da vontade. Eu tô com vontade de mexer numa rede social, mas eu não posso, porque agora eu tenho que me concentrar e focar no que o professor tá falando, porque se fica ali apitando Instagram, WhatsApp, tirando a minha concentração, eu vou acabar criando brechas no meu aprendizado, e eu não vou ter uma linha de raciocínio que vai uma coisa emendando na outra. E automaticamente, isso depois, quando tu for fazer um exercício, quando for resolver uma prova, vai faltar para ti. Então, se a gente aprende a dominar a vontade e realmente usa essa ferramenta para o favor do estudante, sensacional. Resolução de exercício, tem dúvida, videoaula, conferência de textos de apoio, enfim, tem material demais. Agora, eu penso que, para mim, pelo menos, que sou sinestésica, nada substitui a presença do professor ali. Nesse momento que a gente está vivendo, infelizmente, a gente não pode ter o contato
pessoal com os alunos, que faz, Cris, uma falta, meu Deus, absurda, assim, porque a gente gosta dessa interação, né? Uhum. Aluno que pergunta, aluno que interage, isso é muito importante. Embora as aulas ali no colégio estejam sendo feitas ao vivo, né? Onde o aluno consegue perguntar ali em tempo real, mas mesmo assim a gente sabe, né, que não é a mesma coisa. Só que, diante disso, a situação está igual para todo mundo, né? Uhum. Eu faço corrida, eu sou atleta, né? Quer dizer, finjo que sou, né? E aí, às vezes, o pessoal vai fazer uma prova, só para fazer uma analogia, né? O pessoal vai fazer uma prova, e aí, ai, daí como é que foi? Terminou, não sei o quê. Ai, tinha muito vento. Ai, tava chovendo. Cara, o vento é para todo mundo, a chuva é para todo mundo, ninguém Uhum. foi privilegiado. E aí, trazendo isso para a questão do vestibular, todo mundo está no mesmo barco. Então, todo mundo está tendo que ficar em casa, todo mundo está tendo que se virar. Algumas pessoas estão sendo mais privilegiadas. Eu digo que nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Né? A tempestade Uhum. é a mesma. Só que cada um vai estar dentro do seu barco e esse barco tu vai ter que criar uma estratégia para garantir o teu sucesso lá na frente. Será que tu vai ter Uhum. suprimento, provisão, né? Tudo que tu precisa. Então, a gente não tem que ficar lamentando, ai, não, esse ano, né? Agora o tipo vestibular da UFSC ali que mudou, foi pro Enem e tal. Uhum. Cara, traça uma estratégia, não bloqueia as suas iniciativas. Cria uma rotina, acorda cedo, vai lá, faz igual como se estivesse no colégio. Eu acho que criar essa rotina e ver essa época da pandemia como uma oportunidade, e aí tem gente que está vendo como algo devastador, desastroso, aí tu já bota isso no cérebro, não tem como tu ter atitudes, pensamentos de maneira contrária. Já está Uhum. bloqueado. Já deu teu aval, que tu não vai conseguir passar, porque a aula não é presencial, porque isso, porque aquilo. Já deu a determinação do que é, né? E daí, se tu começa a ver isso, não é uma oportunidade. Opa, enquanto tem gente reclamando, eu vou estudar, eu vou fazer exercício, eu vou prestar atenção na videoaula, eu vou estar efetivamente ali, comprometida, né? A aula não é presencial, mas eu vou estar presente naquele momento que o professor se dispõe, né? No plantão, na aula online. Eu acho que é ali que a gente vai criar uma estratégia eficaz para nesse tempo estranho, né? Porque pelo menos não se passou, né, na vida escolar por isso. Todo mundo está tentando dar o seu melhor e todo mundo está tentando se adaptar. E aí nessa adaptação o aluno tem um papel bem importante também, né? Claro que em Mas casa não é a mesma coisa, sim. né? Porque tem barulho, a máquina de lavar, o interfone toca, o pai chama, vem lavar a louça. Claro que é outra rotina, mas eu acho que se tu cria uma rotina e organiza o teu tempo, o teu espaço, dá para fazer tudo, se não igual, até melhor do que o que tu faria presencialmente no colégio. É uma oportunidade. A gente não pode ficar dizendo que, né, tá tudo perdido. Não. Se tu realmente acredita que pode ser um diferencial e uma oportunidade, com certeza lá na frente isso vai dar um grande resultado. Mas aí, falando na questão desse assunto, Gi, a gente volta lá ao princípio da questão da autorresponsabilidade desse aluno, que ainda nem o cérebro desse aluno ainda ele não está 100% maduro para ele ter essa autorresponsabilidade muitas vezes, né? E eu percebo muito agora que ampliou os meus horizontes, que não está só na questão do presencial, do sentido do consultório que eu tinha. E hoje eu já atendo no virtual, que eu pego vestibulandos de todos os lugares do Brasil. E eu percebo que mais para cima o pessoal tem mais envolvimento no virtual do que presencial. Sim. Muito, as pessoas estudam mais em casa, então esse amadurecimento às vezes acontece um pouco mais, antecipa um pouco, coisa que eu vejo que aqui na região ainda não acontece. As pessoas ainda são muito dependentes do Dependente. cursinho, do professor, de quem empurra ele a ter uma ação. E inclusive usando isso meio que como uma bengala, que se eu não passei, foi o professor, foi o cursinho, foi a biblioteca, tentando achar uma desculpa, uma justificativa, muitas vezes pelo fracasso. E não fazendo uma leitura, mas será que eu sempre digo assim, essa pergunta é a mais, nossa, devastadora da nossa vida. Mas será que?
Mas será que se eu não tivesse estudado mais? Mas será que se Uhum. eu não tivesse feito exercício? Mas será que se eu não ficasse rifando aquela aula, em vez de ir pra padaria, ficasse ali, né? Porque tem alguns alunos também que, não, o que que tu vai dar hoje, professor? Vou dar aula de mitose. Mitose eu já sei. E sai, Uhum. né? Então, assim, esse e se eu tivesse estudado, e se eu tivesse deixado de ir na festa, e se... Aí tu joga a culpa no cursinho, no professor, né? E tira, como tu falou, a autorresponsabilidade de dizer não. Sim. Eu errei. Eu tive muitas falhas no processo. E aí, esse processo, no ano seguinte, o que tu tem que fazer? Essa análise do que não deu certo e traçar uma nova estratégia corrigindo esses pequenos pontos que, com certeza, vão levar a um sucesso maior no ano seguinte. Que talvez ainda não seja o momento da aprovação. Porque a aprovação ela Sim. só vai acontecer quando tiver extremamente tudo redondo e tudo alinhado. Né? O emocional, a parte teórica, tudo tem que estar tudo muito encaixadinho. E aí vai ser o teu ano naquele ano. Só porque é igual fazer um bolo. Tu quer fazer um bolo, daí tu vai lá fazer um bolo e eu tô com pressa. Daí eu quero o bolo, diz lá na receita que é 50 minutos. E eu Uhum. quero, porque eu tô com fome, eu quero 20 minutos. Não vai comer o bolo cozido, vai ficar com o bolo cru. Então, tem aluno que tem essa, não, quero para amanhã. Acha que o fato de entrar no cursinho é mágica. Estou no melhor cursinho, com os melhores professores, tenho todo o suporte. Isso é garantia de. Não. Isso aí, olha, é uma porcentagem muito pequena diante do que o aluno tem que fazer para realmente conseguir alcançar o êxito aí no final da história. Agora, Gi, como é que qual é a grande diferença que você percebe nas provas do Enem para as provas da Federal? Se estuda da mesma forma, se estuda da forma diferente? Por que que pegou muito o Enem aqui para o Sul? Porque as pessoas não têm o costume de fazer em prova do Enem ou levar o Enem tão a sério, como o Sim, pessoal, né, dos outros estados tem. muito tenha. Porque então, qual é a grande diferença de fazer uma prova, de fazer a outra? A linguagem, a estrutura, é o conteúdo? O que que você percebe para esse aluno que agora vai ter que começar a olhar o Enem de forma diferente, né? Sim, a grande questão do Enem é essa forma da contextualização, né, do trabalho pelos eixos de ciências da natureza, que no qual é onde a biologia está inserida. Então, Uhum, hoje as questões elas não são mais conteudistas ao ponto de, o que é uma mitocôndria? Deu, pronto. Eles vão pegar uhum, a reação química que acontece dentro da mitocôndria, pegar algum processo físico que acontece ali dentro, e diante disso tudo pegar lá na clorofila, daí tu pega a fotossíntese, tu pega a questão da luz, da física, a química da molécula, né? E a biologia, e junta tudo isso. E aí é que está o problema. Porque se tu não aprende a resolver exercícios que tenha essa união das disciplinas, tu acaba uhum. estudando só física, só biologia, só matemática, só. Isso está começando a se interligar. Eu canso de ver questões dentro da biologia que são estritamente matemáticas. Uhum. E aí, como é que. Não, é só biologia. Não tem aquilo na matemática, não tem aquilo na biologia. Eles juntam as duas coisas. Então, o grande diferencial na questão do Enem é isso: é tentar ver as disciplinas e tentar conectar, não como gavetinhas que eu vou lá, aqui é só física, agora, né? Claro que muitos exercícios são desse jeito. Mas você tem muitas opções hoje de simulados. Eu acho que a questão do simulado ela é fundamental para quem quer Uhum. passar, para quem quer aprovação. Eu digo que é treino, é igual ali na corrida. Se eu não treinar, eu nunca vou alçar distâncias maiores. Então, eu quero fazer uma maratona 42 quilômetros. Cara, se tu não treinar para isso, sair amanhã e querer correr, tu não vai Uhum. conseguir. Por mais força de vontade, por mais empenho, por mais, sabe, iniciativa que tu tenha, tu não vai conseguir. Então, essa ideia do Enem, os simulados o aluno não pode de jeito nenhum perder. E na hora de Uhum. fazer levando muito a sério. Finge que é de verdade. E vai e errei. Vou lá buscar o porquê que eu errei. E nesse buscar o porquê que errei, tu vai ganhando conhecimento, tu vai guardando. E quando for para valer, tudo isso vai servir para ti naquele momento. A Sim. interpretação dos enunciados, porque eu vejo muita dificuldade, até a Suelen estava ali antes, não sei se está ali ainda, né? Que ela colocou ali num comentário, né? Da questão de muitos alunos não alcançam a aprovação por não conseguirem lidar com as pressões que impõem, que se impõem, que são impostas pelos outros, além da ansiedade. Então,
na questão da disciplina da professora Suelen, né? Que é redação, a parte de gramática, interpretação de texto. Gente, é muito problemático a questão da interpretação de texto. Aluno que Sim. sabe o Uhum. conteúdo, e na hora, eu não sei se é pelo nervosismo, se é porque leu rápido, se é porque estipulou um tempo para cada questão, porque entra na questão do Enem, por ser uma prova extensa, essa questão do tempo. E como é que Uhum. você vai conseguir resolver tudo isso, juntando matérias, tempo, interpretação de texto, que são os cabeçalhos enormes, né? Sim. Tu vai conseguir juntar tudo isso se tu não treinar. Então, os Uhum. simulados online, no teu colégio, vai atrás, vai atrás. Tem que fazer simulado tipo Enem, que eu acho que isso é uma garantia de sucesso tremenda, assim, é muito importante. Já quando a gente vai para a questão da UFSC, no caso aqui para Santa Catarina, é uma prova totalmente diferente, porque ela é bem conteudista, é Uhum. de somatório, vem uma parte teórica que o aluno precisa saber escrever e se expressar, né? Tanto quanto Uhum. na questão da redação. Então é um outro enfoque. Até a questão das disciplinas, assim, ô Cris, que mais cai numa e na outra, tem diferença. Até anotei aqui, Sim. por exemplo, ecologia. Ecologia aparece muito no Enem. Mas, assim, ao longo de 10 anos para trás, aparecia demais. Ano passado começou muita botânica, que era um assunto que quase nunca nem foi perguntado no Enem. E aí Uhum. botânica eu amo porque assim, né, de uma dificuldade na faculdade que eu tinha de botânica, aonde o professor dizia: "Ninguém tira 10 comigo". Eu disse: "Ah, querido, então agora tu falou com a pessoa certa, porque tu se ferrasse agora". Nossa, Cris, eu estudava botânica assim, ó, meu Deus, eu disse: "Eu vou provar para esse homem que dá para tirar 10 na prova dele". Dito Uhum. e feito. Tirava só 10. E hoje a matéria que eu mais sou apaixonada por dar aula, e é o que os alunos mais odeiam, é a tal da botânica. Que vem aparecendo com força no Enem, na Uhum. UFSC não tanto, né? Nas outras aqui da região, o DES, que aparece bastante também. Mas os alunos, por não gostarem da disciplina, eu espero que não seja comigo, né? Espero que seja da matéria em si, da botânica. Ah, não, esse aqui eu estudo depois. Ou essa aqui eu nem vou estudar. Esse é Uhum. um erro assim, gritante, porque se todo mundo pensar que é ruim e eu não vou estudar, essa que tu se dedica, que é difícil, porque é difícil mesmo, é um monte de nome, Sim. mas se tu se dedica naquilo ali, aquilo é o teu diferencial. Que na hora de resolver a questão, ai meu Deus, caiu botânica. Tô tranquilo. Eu estudei, eu sei, eu tenho essa carta na manga que os outros alunos que, Uhum. né, não querem saber de botânica, é coisa chata, não sei o quê. Então, isso acontece com muitas disciplinas. Do aluno querer estudar aquilo que ele gosta. É, E exatamente. não Isso eu aquilo que vejo é muito. preciso. Isso é demais. Ah, não, eu Uhum. gosto de estudar fisiologia, como é da área da medicina, né? Eles gostam de Uhum. falar de coração, sistema respiratório, não sei o quê. Cara, isso cai bastante na UFSC, que cai, é o segundo conteúdo mais trabalhado no Enem. Na UFSC também cai muito. Genética cai bastante. Aí, é conta, é matemática, é raciocínio lógico, não quero estudar. Tá errado, né? Uhum. Então, não, tô resolvendo um exercício, igual como eu falei ali, né, do meu professor de botânica. Cara, agora é questão de honra eu acertar esse negócio aqui. Vou ter que Uhum. fazer, sabe? Vou atrás de conteúdo, vou atrás de explicação, vou atrás do meu professor, vou atrás de uma videoaula, não sei, mas eu tenho que. Ah, não, ah, é difícil, não quero. Ah, isso aqui é a segunda lei de Mendel, ai, não quero. Muito difícil, é muito número, é muito nome, é muito razãozinho. Né? O imediatismo que a gente estava falando antes, né? E a ansiedade de querer resolver, não tem paciência para ir ali, montar o quadro, botar as letrinhas, é demorado, Uhum. né? É tentativo, mas é necessário. E aí, Uhum. quando o aluno chega nisso, ai, não, é difícil, pula. Vamos ver outro negócio que é mais legal. Vamos falar sobre citologia, vamos estudar a célula. Cara, a célula, tu já sabe da célula de frente para trás, de trás para frente, tu já sabe, mas Uhum. gosta de estudar aquilo ali. Sim. E eu acabo dedicando, né, em assuntos que gosta mais, pessoal que gosta na parte da bioquímica, ali, carboidrato, lipídio e tal. Eles gostam de estudar isso aí, talvez por ter uma afinidade realmente com a medicina. Só Uhum. que mais que cai, né? Sim. No Enem, então, para quem está aí ligadinho e quer saber, o que mais cai no Enem é ecologia, fisiologia, o funcionamento do corpo, a parte da anatomia junto ali também, a parte de bioquímica, bioquímica celular, né, dos metabolismos, eles gostam de cobrar muito assim,
alimentos que estão na moda, tipo, o gengibre, por exemplo, né? Daí eles vão cobrar o gengibre, que é um termogênico, não sei o quê. Então, eles pegam algumas coisas, né? O óleo de coco, é uma cadeia de lipídios e tal, não sei o quê, de cadeia média. Então, eles vão fazer um contexto, mas no final da história eles vão te cobrar o conteúdo. Então, a gente tem que estar sempre ligadinho nessas coisas que vão aparecendo. Genética é outro conteúdo que cai bastante, isso é igual Federal e UFSC, tá? Federal e UFSC, Federal e Enem. Na UFSC aparece muito citologia, além de genética, fisiologia, ecologia. Citologia cai bastante e o resto das disciplinas é uma porcentagem baixa, porém, assim, é meio que no sorteio, né? Um ano cai botânica, no outro daí cai zoologia, no outro, e assim vai alternando. Resumindo, tem que saber tudo. Não dá para ficar rifando conteúdo, porque vai que, né? E às vezes é aquela questãozinha, uma que vai fazer a diferença. Que vai fazer a diferença, né? Então aí chega na hora da prova, aparece uma questão de botânica, aí vem e se eu tivesse prestado atenção na aula? E se eu tivesse me dedicado mais um pouquinho? E se eu tivesse feito exercício? E aí o e se na hora da prova já não tem como. Tempo. Não tem como, daí já foi. Eu sempre falo para os vestibulandos que existe duas maneiras de a gente aprender, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E quando se trata de vestibular, de estudar, a grande maioria, infelizmente, aprende pela dor, porque entrar para um vestibular de medicina é igual um atleta se preparar para uma competição. Tem pontos básicos que são estritamente desafiadores e importantes, né? É a questão do conteúdo, a questão de saber uma boa redação e ter um emocional preparado. Qualquer um dos três que não tiver em equilíbrio, os outros dois vão acabar pagando pela falta de equilíbrio no que faltou. Porque não adianta você... A gente já teve vários alunos que foram tanto os meus quanto os seus, né? No sentido de que passou pelo meu consultório. E quantas histórias tristes, porque a prova estava ganha, mas por não ler direito uma questão, por ficar ansioso na hora de passar pelo gabarito, por achar que, meu Deus, é a minha prova, e agora eu tenho que fazer, e de não perceber o que os movimentos estavam fazendo, perdeu a prova. Aí é muito triste quando a gente vê isso, porque tem muita gente que merecia passar, né? Agora, Gi, para a gente finalizando, eu queria que você dissesse aí qual é o recado que você deixa para esses vestibulandos que estão te vendo, que não te conheciam, que por todo esse teu tempo aí de conhecimento, estando nesse mundo deles, né, que é um mundo tão incompreendido na grande maioria das vezes, né, pelos pais, pelos familiares, por eles, pelos namorados, pelas pessoas que convivem, né, porque eles estão no mundo que eles não estão mais no terceirão, e também não estão na faculdade. Estão naquele meio ali que eles se sentem um nada. Porque eles não estão em processo de evolução na cabecinha deles, né? Porque quem estuda para medicina é um grande desafio. Nossa, eu sei, assim, eu tenho assim, porque saber, vamos dizer, né? Tudo é impossível, né? Mas saber muito de biologia, como um professor tem que saber, já é algo assim que é coisa pra caramba. E aí tu pensa que eles não têm que saber só biologia. Porque se eu estudar mais, eu vou estudar dentro da minha área. Tu, se for estudar mais, também vai estudar a tua. E eles têm que saber ali, eu vejo ali, às vezes, trocando de aula, o quadro, meu Deus, uns cálculos bem cabeludo de química, de física. Eu digo, meu Deus, tadinhos, né? No final, a gente fica até assim, se sentindo sensibilizada, porque é muito conteúdo e tem que saber tudo de todas as matérias e muito bem, e ainda tem essa questão da pressão em casa, tem a questão do emocional que eles têm, né, das verdades que eles ficam criando, que na verdade só existem muitas vezes na cabeça do vestibulando, e desmistificar isso é bem complicado, mas com a ajuda de profissionais a gente consegue, né, como é o teu caso. Então, a dica maior que eu dou tá no caminho, investe. Eu acho que tudo é investimento. É igual na questão da saúde, né? Mas é caro fazer uma academia, mas é caro isso, mas é caro aquilo. Cara, se tu não gastar com saúde, tu vai gastar com remédio, tu vai gastar tu vai gastar de qualquer jeito. Tu vai gastar, sabe? Sim. Então, e não é um gasto, é um investimento, né? Porque tu investir no teu emocional, e aí eu tenho que me render a isso, porque eu sempre fui muito cabeça dura, Cris. Eu sempre achava assim, pra que psicólogo?
que as pessoas vão fazer no psicólogo? Pra quê? Pra que esse negócio de psicólogo, sabe? Eu sempre achei muito besteira. E Uhum. quando eu fiz 40 anos, eu entrei numa crise existencial muito grande, sabe? E eu disse, meu Deus, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Aonde eu fui me render a procurar ajuda de profissionais dessa área. E assim, ó, eu sou outra pessoa, sabe? Uhum. Eu até às vezes me sinto estranha, tipo, cadê a Gisele antiga? Que teria esse tipo de reação e que agora não tem mais, sabe? Então eu penso que esse mesmo processo que aconteceu comigo numa questão de vida, da rotina mesmo, quando o vestibulando ele investe nessa questão do emocional, às vezes o investimento que ele vai fazer contratando um serviço como o teu, por exemplo, é 1, 2 anos de cursinho que ele também iria gastar, só que ele vai economizar por já saber o conteúdo, já ter uma boa redação, só que não estava com o emocional pronto. E aí vai lá e faz de novo o outro ano. Mais cursinho, Uhum. o conteúdo já estava bom, a redação já estava ótima. O emocional fica de lado. Aí gasta mais 1 ano, sabe? Eu acho que investir nessa área, entender, abraçar as transformações que acontecem ao longo do processo, não se culpar tanto, não se julgar tanto. Fracasso ele é inevitável, né? Já cheguei em prova Uhum. em último lugar, sabe? E hoje eu tenho história para contar. Então, não é assim de todo um fracasso, é porque a gente quer o resultado, a gente quer na hora, mas nem sempre é na hora que vai acontecer, né? Eu sempre digo que Sim. é na hora que tu estiver pronto, igual a história do bolo. Na hora que tá pronto, tá pronto. Também se passar demais, queima, né? E se for Uhum. cru. Então, vai chegar uma hora. Só que para isso, tu tem que estar aberto e a pergunta maior é: tu tá acreditando na tua pessoa? Porque Sim. tem alunos que projetam a culpa para tudo que é lado e a última coisa é acreditar em si. Então, a partir do momento que a gente não acredita que a gente consegue, só aí tu já bloqueou metade, mais na metade, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha determinação. Eu acho Uhum. que a determinação, quando a gente tem vontade, muitas vezes a vontade ela chega a ser até maior que a capacidade da pessoa. Que eu Sim. canso de dizer assim, ó, alunos super inteligentes, né, com muita capacidade, só que com pouca vontade. Daí não adianta, que não vai ter milagre, né? E o Sim. contrário, alunos assim, ó, com muita vontade, que estão determinados, que às vezes não tem tanta capacidade, mas acaba conseguindo. Então, eu acho que tem que fazer a união disso ali. E tem uma frase de um colega meu corredor, lá do Rio Grande do Sul, do Jeff, que ele diz assim: redefina o seu impossível a todo instante. Então, eu acho essa frase dele assim, ó, sensacional. Redefina o seu impossível a todo instante. Meu Deus, é impossível resolver esse Uhum. exercício. Redefina esse impossível. Vai atrás, tenta Uhum. redefinir o a todo instante. Eu acho que é o que tem que nortear quando se quer um grande, né, a conquista de um grande desafio, que com certeza, né, o vestibular, a aprovação do vestibular para medicina é um desafio sensacional, assim, né? Algo que, nossa, tem que ser muito comemorado, só que o caminho não é rápido. Ele precisa, ó, pelas minhas contas, assim, ó, Cris, são os 3 anos, Para tá? passar Então eu na vejo federal, assim, né? um aluno que faz um bom primeiro, um bom segundo e um bom terceiro, por isso que tem essas aprovações no terceirão. Mas tu pega o Uhum. histórico desse aluno, ele já é assim, ó, muito além do que alguns na sala de aula dele. Então, claro que esse esforço que ele tem, com certeza lá na frente vai gerar, né, um Sim. resultado. Ah, passou no terceirão, ótimo. Mas Uhum. não foi o teu terceirão, foi todo um histórico que vem antes. Sim. Daí a gente pega alguns alunos que acordam no terceirão. Brinca no primeiro, brinca no segundo, ou não tem maturidade mesmo, né, Cris? Porque eu digo Uhum. também, Sim. eles Não são tem ali para idade. aproveitar o ensino médio. Também não vamos querer ficar crucificando quem está ali para aproveitar. Tem que curtir o ensino médio, é uma época maravilhosa da vida, sabe? Uhum. Terceirão, bagunça, segundo ano, primeiro ano. Tem que aproveitar, tem que viver o momento que está ali, né? Se der para fazer as duas coisas, legal. Mas se não der, cara, vai por etapas, é processo. Primeiro terminar o ensino médio. Aí tem alunos que acordam no terceirão, faz um bom terceirão, mas aí depois fica 1, 2 anos no cursinho. Tem Uhum. alunos, por exemplo, que vêm de uma base que não é tão forte, tão sólida, né? E aí não teve, né? Principalmente quem vem de escola pública, uma falha que a gente observa bem rotineira. Ah, ele vai ter que fazer meio que tudo de novo. 3 anos ali se Uhum. preparando. Primeiro, Sim. não vai acontecer. Vai acontecer. A parte de conteúdo e a parte da redação, né, pegando aqueles teus 3 pilares, isso ele vai ter
no colégio, na escola que ele tem, né? Uma boa preparação para isso. E se ele já investir desde o começo na parte emocional, talvez tu consiga encurtar esses 3 anos, né? Porque tendo uma dedicação, tendo uma vontade grande de vencer, mas com certeza aí redefinindo o impossível todo dia, buscando aí se superar. Eu acho que tem que buscar essa superação diária, né? Não reclamar, né? Não ficar, isso aqui é difícil, né? O pessoal na corrida brinca que a gente não tem que usar essa palavra difícil, né? A gente tem que dizer que é desafiador, né? Exatamente. Então, quando tu diz que é difícil, teu cérebro já não quero mais saber disso aí. Pra que eu vou gastar energia se o negócio é difícil? Não, o desafio move a gente, né? Não, eu vou conseguir, eu vou, né? E é tão boa essa sensação de, pá, conseguir, que tu quer mais. E aí tu consegue, aí tu quer mais, né? Então eu acho que tem que ser nesse sentido, assim, dos alunos buscar essa superação, buscar essa força de vontade interna, usar as dificuldades como uma alavanca, né? Como essa que a gente está tendo agora da quarentena, visualizar uma oportunidade nesse momento que eu acho que, com certeza, a gente tem que ter o foco na solução. A gente não tem que ficar lamentando, bloqueando iniciativa ou ficando matando a nossa esperança, né? Eu tenho esperança de passar, não, mas a quarentena, não. Não, foco na solução. Vamos criar estratégia, vamos buscar novas rotinas e vamos tentar se adaptar e lá na frente o resultado com certeza vai ser bem legal. Ter fé, né? E principalmente o que eu falo para os vestibulandos é você se apaixonar pelo processo. Porque já é muito pesado. Se o desafio ainda fica maior, por você estar fazendo uma coisa todos os dias que você levanta e você não vê o significado naquilo que você está fazendo por obrigação, que sem isso você não passa no vestibular, o desafio fica muito maior, porque aí cada obstáculo aumenta muito mais, cada reprovação, cada nota baixa no simulado, não vê isso como algo que estimule a você buscar o melhor. Faz com que você tenha um pé atrás e olhe o outro no cursinho. Não, ele sabe mais do que eu, ele está mais preparado do que eu. As comparações são muito cruéis. Entre eles se comparam demais. Né? Porque a gente tem esse hábito de comparação, né? É inevitável isso. Sim. Né? Só que a partir do momento que isso está sendo algo nocivo, ele precisa ser trabalhado. Né? E aí tu, enquanto coach para essa área, vai ajudar eles muito nessa questão de não ficar se lamentando, se crucificando, né? Esses dias uma aluna falou assim, eu não estou conseguindo me estudar direito, a minha rotina tá meio assim, tal, eu queria estudar mais. Eu disse, não fica reclamando pelo que tu não fez. Agradece e valoriza as coisas que tu conseguisse fazer, sabe? Sim. Nem ter 2 exercícios, mas que bom que tu fez 2 exercícios. Tu podia não ter feito nenhum, sabe? Então, os alunos, os alunos não, todo mundo, né? Tem muito esse negócio de, reclamar do que não fez, do que não conseguiu, ficar se lamuriando. Só que isso a gente sabe que não leva a lugar nenhum. E a gente consegue treinar, né, o nosso mindset assim para, não, eu vou ter o foco naquilo ali, o foco na solução para conseguir fazer isso. E aí, eu costumo dizer, tanto na parte da alimentação, como da atividade física, como do estudo. Não trace metas impossíveis. Trace metas curtas e que tu consiga cumprir. Porque, não, eu vou fazer nessa quarentena, eu vou fazer 100 exercícios por dia. Pô, tu não tem tempo para isso. Aí tu bota uma meta gigante. Daí tu não consegue, vai acontecer o quê? Hoje eu não consegui. Então amanhã. Ontem eu não consegui, então hoje eu não vou fazer. E aí tu vai procrastinando. Sim. É automático isso na nossa vida. Então é igual assim, eu me propus, teve uma semana aí, bem louca, né? Vou treinar todo dia. Vou fazer todo dia 40 quilômetros de bike. Um dia foi, dia 2, dia 3, chegou no dia 4, tive que sair, não deu. Vou me frustrar porque eu não fiz aquele dia? Não, vou valorizar os 3 anteriores que eu fiz, vou me reprogramar, vou fazer de novo. Então é isso que o aluno tem que fazer. Não, eu não vou conseguir fazer 100 exercícios, mas será que eu não consigo fazer 10? Hoje eu vou fazer 10. Então amanhã eu vou fazer 20. Amanhã tu consegue fazer 20. Então no outro dia passa, acho que dá para fazer 30. Não fica começando do máximo. Vai aos pouquinhos. 30 ficou bom, 30 ficou legal. Então, vou tentar fazer todo dia 30. E o dia que não conseguir, tudo bem. Tudo bem não estar 100% todo dia. O cérebro, o corpo, ele também precisa de um descanso, né? De atividades que tragam prazer. Tô cansado, não tô mais conseguindo render. Vai ver uma série, vai escutar uma música, vai rezar, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa. Porque
se renova e também ajuda bastante no processo biologicamente falando, né? Cuidar da Sim. alimentação, né, Cris? Na questão da biologia aí falando. Muitos alimentos são inflamatórios, inclusive inflamatórios para o cérebro. E alunos não se dão conta disso, que essa alimentação irregular está prejudicando eles também, É, né? a nossa live de amanhã vai ser com uma nutricionista que é Isso, eu voltada vi. para isso também. E é Pra... isso, então assim, tem que prestar atenção nessa área também da alimentação, do descanso, do lazer, tem que organizar o tempo para tudo, né? Tem aluno que fica bem bitolado e acha que é só estudar, 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 e a gente sabe que não é. Máquina Não cansada não precisa. funciona direito. Não precisa, né? Então, acho que Não se precisa. organizar tudo direitinho, o resultado com certeza vai ser bem positivo. Gi, queria te agradecer demais a sua presença. Adorei a nossa conversa. Tenho certeza, porque depois a live fica gravada e a gente distribui ela, né? Sim. Que os alunos, os vestibulandos vão aprender muito aí com as suas dicas, com a sua desenvoltura, com a sua fala. E é uma coisa que eu lembro desde quando a Júlia era sua aluna, que eles se identificam muito contigo, né? É porque Ah, tem. né, é o jeito de falar, é a juventude que você tem diante deles, é algo que eles se aproximam muito de você. E fora os outros vestibulantes que vinham para o consultório e falavam de você. Como é que é hoje ver tantos já formados, já médicos, já seguindo o caminho deles? Olha, assim, ó, eu sempre digo assim, ó, obrigada sempre quando eles passam no vestibular, né? Eu sempre agradeço a eles por deixar eu fazer parte da história deles, né? Porque eu Uhum. acho que tem professores que eles entram na nossa vida, eles marcam bastante e eu sempre me coloco muito à disposição para ajudar. Então, sempre meio que mãezona de todo mundo, assim, né? Querendo acolher todo mundo, querendo ajudar todo mundo. Porque é o que eu disse no começo, eu tô aqui para ajudar eles a realizarem sonhos. Porque cada um, quando começa a estudar, ele tem um sonho lá na frente, independente da profissão que escolheu para si. Porque nem todo mundo Uhum. também vai ser médico, né, Cris? Cada um Sim. segue o seu destino. Mas se eu puder ajudar de alguma forma, eu costumo dizer para eles, a gente tá aqui no mundo é para ajudar. Então, assim, tem o meu outro Instagram, que é o arroba biologi, G com H no final, que é o G de G Trento, né? E Uhum. lá no biologia, quem tem dúvida, não importa se é meu aluno, se não é. Esses dias uma aluna, ai, tu me ajuda, não sei o quê, quanto é que tu cobra? Eu digo, querida, não cobro nada. Se eu não tô aqui no mundo para te ajudar a realizar o teu sonho, para quê que eu tô aqui, né? Uhum. Então, assim, se quem não, mesmo não tendo aula comigo, tem dúvida, vai lá no Instagram, segue lá, bota a dúvida lá no direct. E o que eu puder ajudar, resolução de exercício, dúvida do que tem, olha, a gente tá aí junto para se abraçar e comemorar a vitória no final. Então, eu sempre tenho isso muito comigo. Eu quero ajudar, eu quero fazer parte desse processo e quero que tu vença. Essa é a ideia. Uhum. E como nós vamos trabalhar no meio do caminho, isso aí a gente vai construindo e no final eu tenho certeza que esse carinho que eles têm, eu me dedico muito, assim. Então, aquela pessoa lá no ano 2000 que queria trabalhar em laboratório, ela não existe mais, né? A Uhum. pessoa que existe hoje, ela entendeu que dá para ajudar pessoas, dá para ajudar a realizar sonhos, e é muito gratificante, né? A gente já vê vários alunos assim, Sim. meu Deus, está formado, nossa, eu fiz parte da história dele, muitos encontram a gente na rua e vem, e abraça, né? E agradece, e tem algumas lembranças assim carinhosas, né? Das Uhum. musiquinhas de biologia, de umas coisas assim que sou meio louquinha assim, né? Faço umas coisas meio loucas. E isso acaba ficando gravado para eles. Isso é bem recompensador, assim, é algo bem gratificante. Eu fico com o coração transbordando de alegria mesmo, porque é algo que eu me encontrei na educação, assim, eu quero ajudar e quero que eles entendam o conteúdo e que eles consigam conquistar os objetivos deles. É, eu digo mesmo, eu me encontrei nesse mundo do vestibulando e não sei, hoje não faria outra coisa, a não ser porque eu sei muito, sinto muito a dor que eles sentem. E sei o quanto é possível quando a gente tem um sonho realmente de verdade e quer fazer acontecer. É possível, Exatamente. qualquer um é possível, desde que queira Sim. de verdade. Queira de Gita, verdade, que acredite em si, né? E que sim. queira bastante. É isso aí. Gi, obrigada de coração de novo. Tá acabando nosso tempo. Vamos dar Ah, mais à frente. A gente pode também estar marcando lá no teu outro Instagram ou uma live. Podemos estar conversando. Fica sim, bem e a gente super conversa de bem. novo. Beijo. Beijo, beijo pra Júlia, beijo pra ti. Cuidem-se, comportem-se e até a próxima. Até. Tchau, Gi. Tchau, obrigada pela oportunidade. Beijo. Beijo.